Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todas, a todos que estão assistindo agora a transmissão pelo canal do PPG em Ciência da Literatura, né? Meu nome é Priscila Matsunaga, eu sou coordenadora do programa, atual coordenadora. Tive um probleminha na conexão na conferência do professor José Miguel Wisnik, que começou às 11h. Eu espero que vocês depois consigam acessar a transmissão lá no canal. Foi uma belíssima palestra com a participação do professor João Camilo Pena também. Eu pedi para os organizadores, né, que estão aqui junto comigo, esse momento só para falar um pouquinho da importância desse evento, né, do PPG em Ciência da Literatura nesse momento. Nós completamos 50 anos, vamos dizer assim, de institucionalidade, a partir do momento que o programa de mestrado foi aprovado em 1970, são 50 anos. Então, é uma alegria, uma satisfação, apesar desse momento, né, que a gente está vivendo, e de ser não ser um encontro presencial, como que acho que gostaríamos todos aqui, né, de estarmos presencialmente na Faculdade de Letras, tomando café, entrando um pouco atrasado lá no G1, no G2, mas é isso que neste momento é possível e foi um momento feito com muito afeto e muita participação dos discentes, né? Então, eu também gostaria de deixar aqui meu agradecimento imenso ao Marlon, ao Arthur, os dois estão mediando aqui. Mais cedo nós tivemos a participação do NIA, né, do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UFRJ, da Faculdade de Letras. Esse evento, esse encontro, as discussões não seriam possíveis sem a organização da RAI, que eu agradeço muito também, da professora Flávia Trócoli e da Daniele Copas, e também uma equipe de discentes que participou da comissão organizadora. Agradeço também a todos os concluintes, né, tanto do mestrado quanto do doutorado, que se permitiram também estar aqui com a gente hoje, para a gente debater esses trabalhos, né, já em fase de finalização. Então, a chamada foi um pouco nesse sentido, de chamar para próximo, para esse momento, quem já está, né, quase para defender, né, nesse período aí de pensar as questões já próximas da defesa. A mesa de agora tem o título, né, agora a mesa que a gente está iniciando, tem o título Som, Imagem e Letra, e a mediação do professor Carlos Pires, que é professor do Departamento de Ciência da Literatura, a quem eu agradeço também, né, nós chamamos professores e também discentes do programa para comentar, falar, né, a partir das apresentações. Então, eu agradeço muito a todos e todas, é uma alegria mesmo estar aqui com vocês hoje, e espero que a gente se encontre em breve. Obrigada, Arthur, obrigada, Marlon, e agora, então, eu chamo o Carlos para cá. Oi, Priscila. Oi, gente. Boa tarde. A mesa vai, como a Priscila falou, o nome é Som, Imagem e Letra, né? A gente vai ter 3 debatedores, né? E a gente vai começar pelo trabalho da Camila Oliveira, que vai falar do William Blake, da recepção do William Blake, principalmente no século XX, e a relação e como ele começou a ser aproveitado ali com os beatniks em canções, né, e depois da década de 60, e daí para frente. Então a gente vai começar agora com a Camila, eu passo a palavra para ela. Olá, Carlos, boa tarde, e para quem está assistindo também. Então eu vou tentar resumir, né, do jeito que dá, 4 anos de pesquisa, ou quase isso, né, de um trabalho que, na verdade, começou no mestrado, então, juntando aí quase 6 anos dessa minha pesquisa sobre William Blake e música, né? E se no mestrado houve um enfoque mais no aspecto
de análise da poesia como música, hoje eu trato mais desse olhar de fora, né, mais da recepção. Então, eu vou tentar contar um pouco para vocês essa história, né? E a tese tem, como apresentado pelo Carlos, o principal foco é o estudo do legado do William Blake na música popular e o percurso da recepção, em que eu proponho que a recepção musical da obra do poeta e artista visual inglês William Blake está intimamente ligada à sua recepção literária. Eu devo começar dizendo que hoje é mais que provável que Blake seja o poeta da tradição literária ocidental mais musicado, tendo provavelmente ultrapassado até mesmo Shakespeare, né? E levantamentos provam um crescimento significativo no número de composições clássicas e populares, direta e indiretamente inspiradas pela obra dele, né? E a ideia dessa pesquisa surgiu quando, na época do mestrado, que também foi sobre a relação entre Blake e música, e eu expliquei com outro approach, eu me deparei com esse livro aqui, que é Blake Set to Music, de um autor americano chamado Donald Fitch. E esse livro aqui, ele é uma compilação de composições baseadas na obra do Blake, né? E essa publicação é de 1989 e cobriu coisa de 100 anos, de 1876, que é quando a gente tem a primeira composição registrada, até 1988, porque o livro foi publicado em 89. Daí que de 30 anos para cá, não temos um registro como esse, né? No máximo, pequenas adições a esse registro, que foram feitas mais tarde, mas nada completo. Daí que eu ambiciosamente inventei esse projeto de fazer o levantamento e me assustei com os números, porque eu descobri que nesses últimos 30 anos já temos mais do que foi produzido naquele intervalo de mais de um século, né? Então, nesses últimos 30 anos, o Blake ficou ainda mais popular, né? E ainda mais usado multimídia, né? Não só na música, como no cinema, como nas artes visuais, né? E é com essa produção frenética e constante de canções inspiradas em Blake que qualquer tentativa de publicar uma lista como essa numa tese ou qualquer outra publicação física, percebi que isso seria inútil, porque no mês seguinte ela já estaria desatualizada, né? Então, ao invés de focar tanto nos números, eu fui tentar entender esse fenômeno musical e escolhi um enfoque nas composições populares, não apenas por serem as que mais me interessam pessoalmente, mas porque, contrastando com esse catálogo de Fitch e com o levantamento que eu tinha feito, fica claro que, com o passar dos anos, o apelo popular de Blake torna-se maior, porque nesse catálogo aqui, o predomínio é da música clássica, né? E, inclusive, não sei se vocês sabem, mas Jerusalém, do Hubert Parry, tornou-se uma espécie de, que é uma composição clássica, tornou-se uma espécie de hino extraoficial da Inglaterra, né? Esse é o poder das palavras dele, né? De ter se tornado um hino, né? Então, se no catálogo de Fitch o predomínio é da música clássica, nesses últimos 30 anos, o predomínio é da música popular, sem sombra de dúvidas, né? E depois dessas constatações, eu fui buscar o ponto de partida, onde que começa esse movimento de musicar Blake fora do ambiente clássico e de art song. E aí eu me vi, de repente, não mais que de repente, no epicentro da geração beatnik, né? E esse lugar é muito significativo, uma vez que a geração beat é um movimento de revolução cultural, ou de contracultura, que, ao menos em parte, é formado por universitários. E as figuras de William Burroughs, Allen Ginsberg, Ed Sanders, Michael McClure, eles foram profundamente afetados pela figura ambígua de William Blake, que começava mais ou menos, naquela época, a ser mais difundida no ambiente acadêmico, já que por volta da década de 50 e 60 é quando Blake passa a fazer parte do dito cânone literário, né? Porque ele foi, inclusive, dos últimos grandes românticos a receber uma espécie de aceitação na academia. Então, a fortuna crítica que se tinha até então mesclava elementos que compunham a fórmula perfeita para que Blake rapidamente se tornasse uma figura de culto entre os jovens que eram universitários ou não, mas na maioria universitários, para seus primeiros comentadores e críticos, né? Então, a gente vê no início dessa recepção do Blake figuras como Charles Swinburne, que é um maldito inglês, né? E é a primeira pessoa
que escreve um ensaio sobre o Blake, né? E a gente está falando aí pelo menos 40 anos depois que ele morreu. E aí, logo depois, a gente tem o Yeats, né? O William Butler Yeats, o poeta irlandês famoso, que ele publicou um livro inteiramente dedicado ao estudo da obra de Blake, junto com Ellis. E temos Adeline Butterworth, em 1911, e Pierre Berger. Todos esses primeiros autores de Blake pensavam Blake como místico, como profeta, inclusive o Yeats, muito o Yeats, né? Que, se por um lado tornava uma figura excêntrica muito curiosa, e atiçava até já um certo séquito, destoavam da crítica acadêmica, né? E contribuíam para uma certa indisposição com sua obra nos meios ditos mais sérios. E essa quebra se deu de forma gradual, e mesmo o termo quebra soa um pouco incorreto, porque, na verdade, não houve quebra. Essa linha mais mística, ela nunca deixou de existir, e ela concorria, e ainda hoje concorre, com as correntes críticas academicamente palatáveis, que deram a Blake um senso de seriedade e que permitiram que ele fosse ensinado nas instituições de ensino, nas faculdades, as quais ele próprio rejeitava, o Blake. Ele não gostava de qualquer instituição, e a universidade era uma delas, né? A educação formal. As obras críticas A Man Without a Mask, de Jacob Bronowski, isso já mais ou menos na década de 40, vem com seu Blake marxista revolucionário totalmente dentro de uma tradição de materialismo histórico, que já tinha uma aceitação bem maior, né, academicamente, do que o místico. E a gente tem o Fearful Symmetry, que é uma obra crítica seminal do Blake, que foi escrita pelo Northrop Frye, o crítico canadense, que vem com uma interpretação da obra de Blake muito mais contextualizada e preocupada com a crítica genética, né, o que logo se tornaria sensação na época. E essas novas correntes críticas, entrando no meio de campo aí, foram fundamentais para que o nome do Blake se espalhasse, não só como aquela figura excêntrica e esotérica do início, mas como de intelectual revolucionário anti-establishment, né? E aí, nos anos 50, a coisa piora, ou melhora, depende da perspectiva, porque vem o Aldous Huxley, que publica em 54 a famosa obra As Portas da Percepção, que inspira, inclusive, o nome da banda The Doors, e aí vincula Blake de forma definitiva à ideia de excesso, de império dos sentidos, de experimentação com drogas, e isso amplia o horizonte perceptivo, né? Então ele acaba tendo um apelo incrível para esses jovens. E aí, para coroar, vem um outro crítico, o David Erdman, em 1957, que publica uma obra até hoje muito respeitada e de imensa importância, novamente com grande tendência marxista, que é Blake, Profeta contra o Império, e sedimenta Blake como um dos mais revolucionários, se não o mais revolucionário poeta da língua inglesa. Então, você imagina a mistura explosiva desses elementos na cabeça dos jovens pós-Segunda Guerra Mundial. O poeta louco, o místico e contra o sistema. Daí não deu outra. Blake virou o queridinho dos beats, dos hips e dos roqueiros, né? E aí é engraçado essa ambiguidade, e que não foi nenhuma transição tão radical como quando a gente tenta falar, né? Tenta colocar numa linha. E então, naquela época, ainda que a recepção dele tivesse de vento em popa, ainda alguns professores rejeitaram o Blake. Então, tem o Lionel Trilling, que é um famoso professor de literatura de Columbia e que foi professor do Ginsberg lá, e ele estava entre os muitos acadêmicos que ainda não achavam Blake digno da grande literatura, né? E condenavam seu radicalismo, por assim dizer. Então, ele dizia que a militância e a vida agitada de Blake, sendo que Blake praticamente vivia em casa se dedicando à obra, né? A rejeição dele à lei, à razão, às instituições, deveriam ser rechaçadas, né? Então, ele chega a publicar no ensaio a seguinte afirmação, né? Vamos colocar, abre aspas: estudantes americanos parecem ainda hoje mais alienados da literatura tradicional, mas parecem sempre arrumar um tempo para William Blake, jurando-lhe fidelidade incondicional. E em 1988, quando a maioria dos estudantes de minha universidade estavam preocupados em destruir ou consentir com a destruição das instituições, ele se tornou especialmente relevante em suas aspirações. Fecha aspas, essa é a fala de um professor respeitado da Universidade de Colômbia.
Então, essa tensão entre a celebração e a rejeição de Blake pelos professores e estudiosos de literatura não foi uma coisa que se resolveu na década de 50 e 60. Isso, de alguma forma, virou um combustível altamente inflamável, porque a falta de consenso fazia dele um maldito real. Não era como Byron, que era quem era, mas a academia não criou muito caso com ele, né? Então, o que sempre me intrigou sobre Blake, que repercute diretamente na recepção musical, é essa tensão de céu e de inferno que está por toda a obra. Não apenas no Casamento do Céu e do Inferno, mas também nas canções de Inocência e Experiência, e em suas figuras mitológicas dos livros iluminados. E isso se traduz na música popular melodicamente, porque Blake tem imagens bastante escuras, sombrias, na poesia dele, mas ele também tem a coisa luminosa, risonha, pastoral. Então ele abraça tanto o macabro quanto o idílico, e penso que isso musicalmente se traduz especialmente nos gêneros de folk e rock, que não à toa são os gêneros mais recorrentes dessas composições populares inspiradas na sua obra. E aí o poeta e músico beat Ed Sanders, não por acaso, foi o primeiro a musicar um poema do Blake no gênero popular, que eu chamaria talvez de um folk rock, em 1965, inspirados pelos relatos de Allen Ginsberg, que era seu amigo e que teve, segundo ele mesmo, uma espécie de alucinação sonora em que Blake teria lhe cantado um de seus poemas. Mas é aí que a coisa da recepção literária entra mais uma vez, já que Ginsberg era um estudante de literatura e sabia que nas biografias de Blake consta que ele cantava seus poemas. Então, essa alucinação talvez fosse induzida por um dado, né, induzida pela biografia. Então, será que esses relatos biográficos também não teriam seu peso? Quando eu entrevistei algum dos músicos, inclusive o Ed Sanders, também o Bruce Dickinson, o Tim Blake, o Gordon Giltrap, todos sabiam disso. Então, músicos como o Van Morrison, a Pat Smith, o Bob Dylan, eles deram declarações sobre verem Blake como um poeta bardo, de saberem desses rumores biográficos, sobre ele cantar, de fato, essas canções. Então, muitos desses artistas são leitores não só da poesia, mas são leitores da crítica literária de Blake também. E essa talvez foi a descoberta que mais me impressionou. Essa relação de interesse tão aprofundada, tão entusiasmada de músicos, né? De músicos que você não imagina acadêmicos ou interessados em publicações acadêmicas, né? E é isso que eu queria apresentar para vocês. E uma das outras coisas que eu faço também na tese é apresentar a diversidade de formas de apropriação da obra do Blake na música. Aqueles que usam de forma mais direta, aqueles que fazem menções, aqueles que parafraseiam, aqueles que só usam ilustração, que fazem temas instrumentais, que usam só o título do poema como título da canção. E essa diversidade que torna, inclusive, o processo de levantamento muito difícil, porque não basta encontrar o título da música, a letra, os créditos, que às vezes nem tem, né? Porque nem todo músico dá o crédito. Então, inevitavelmente, qualquer tentativa de lista definitiva é vã, né? E pensar que temos à mão essas semelhanças e contrastes me parece o melhor caminho do que, de fato, tentar abarcar todas as composições que foram feitas, né? E aqui eu acabo a minha apresentação e eu só queria mostrar para vocês alguns álbuns, né? Esse aqui é do próprio Ginsberg, que ele gravou as canções de Inocência e Experiência. Aqui o Tiger, que isso aqui virou um musical na Inglaterra. E o Mike Westbrook, que é um cantor, um músico de jazz. Então, é isso. Acabo por aqui e obrigada pelo espaço. Oi. O Danilo, você quer comentar primeiro ou você quer deixar? Não, eu posso. Pode começar. Tá, legal. Muito bacana, Camila, muito bacana essa estratégia de construção da pesquisa, sabe? De, ao mesmo tempo, por um lado, pensar a questão da recepção e, no outro, entrar numa questão que é de uma certa, né, mostrar como o Blake, ele começa a se conectar num momento de transformação do comportamento, né, nessa questão comportamental dos anos 60, principalmente, assim, super bacana como você pensa essas duas coisas. Queria fazer uma pergunta que é só uma curiosidade minha, assim, se você chegou, assim, o Blake no Brasil, ele também, ele que vai entrando via antologias, pensando na recepção, assim, depois acho que ele entra, acho que tem uma coleção chamada Rebeldes Malditos, ele também entra mais ou menos numa chave já semelhante, não sei se você chegou a uma curiosidade depois. Marcicano, né, se eu não me engano.
Dá para você dar uma olhada depois, né? Que pode ter dar uma nota de rodapé interessante, só isso. Assim. Mas eu queria que como a pesquisa está super interessante, eu queria que você comentasse mais, né? Você tem, na verdade, o século XX ali, você tem o pós-45, essa é a primeira geração de um momento raro de estabilidade do capitalismo, né? A primeira geração que cresce completamente dentro de um momento raro de estabilidade ali do capitalismo pós-45, depois de 2 guerras, né, absurdas, assim, né? E por que você acha que nesse momento de certa tranquilidade, tudo, o Blake surge como um elemento ali que começa a fazer sentido para essa parte, para essa geração que quer se colocar em hábito com a maneira como as coisas estão postas, assim? Olha, é bem legal essa pergunta, porque, na verdade, existe uma falsa estabilidade, né? Porque, embora Estados Unidos, em especial, né, saindo vitorioso da Segunda Guerra, a gente tem essa falsa ideia de welfare state, né, que eles começam a fermentar, só que, ao mesmo tempo, é um momento de conflitos sociais muito grandes. A perseguição contra os negros é ainda mais forte, perseguição com grupos de esquerda, universitários, que não aceitam esse mundo capitalista. Então, basta lembrar que tem essa coisa do Muro de Berlim, né, que é resultado do fim da guerra, essa Guerra Fria, e muitos jovens americanos se veem mais alinhados a uma ideia mais oriental, né, mais comunista de ver a vida. Então, essa geração que a gente chama de baby booming, se eu não me engano, que é essa geração do pós-guerra, esses adolescentes e recém-adultos, eles não estão entendendo muito que mundo foi esse que eles chegaram. E eles chegam, inclusive, e logo depois dessa guerra, basta dizer que nos Estados Unidos tem a Guerra do Vietnã. E essa Guerra do Vietnã deixa os jovens revoltados, porque eles não podem escolher, eles têm que ir, né? Então, é um momento também, se por um lado, de alguma estabilidade econômica, de uma estabilidade social, de tensões sociais muito intensas, e isso dá muito espaço para o nascimento para florescimento, popularidade de figuras como Blake. Tanto que é nessa época que a gente tem um festival como Woodstock, né? Nessa época que a gente tem os hippies, né? Pensando em sociedades alternativas. Eu li um estudo muito legal sobre a quantidade de comunidades alternativas que tentam se opor a esse sistema do welfare state, do capitalismo americano. Então, é o lugar perfeito, na verdade, para Blake. Danilo, quer comentar alguma coisa? Sim, não vi nenhuma pergunta aqui no YouTube, então eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, dar parabéns para toda a organização do evento, né, que se empenhou aí o máximo e está fazendo um bom trabalho. Dar parabéns também para o pessoal que está apresentando os trabalhos. Já é um grande feito, né, ter conseguido se organizar, se preparar para essa apresentação. E, bem, vou fazer uma pergunta rápida aqui. Um trabalho muito legal, Camila, parabéns mesmo, super interessante. E essa geração, eu lembrei de um filme que saiu até recentemente na Netflix, que se chama, acho, The Rolling Thunder Review, que é um documentário, né, dirigido pelo Martin Scorsese sobre a turnê do Bob Dylan, e não só ele, uma pancada de músicos e poetas pelos Estados Unidos. E estava o Allen Ginsberg lá, que é um personagem central ali. Exatamente, entre aspas. É sobre isso que eu queria falar. Sobre em alguns momentos, cria-se um clima de tensão ali, de disputa entre os poetas e os músicos, né? Sobre a visibilidade no palco, né? Você vê que mostra assim, cenas de estádios lotados, com os músicos se apresentando, e o Ginsberg, por exemplo, num barzinho, com um monte de senhora ouvindo os poemas dele, uma meia dúzia, assim. E em outros momentos a organização falando, você tem 5 minutos para falar seus poemas, e os músicos tocavam por 3 horas, enfim. Ou seja, a grande atração eram os músicos, né, ali naquele cenário. E a minha pergunta é assim, voltando um pouco na história, na linha do tempo, né,
como que era a relação do Blake com os músicos da sua época. Né? Se você sabe, enfim, também não sei se você se aprofundou nessa área, mas seria muito interessante entender isso, né? Ou pelo menos saber se havia alguma relação como a que você mostra muito bem aí no pós-guerra. Né? Então, é muito legal essa pergunta, porque foi, inclusive, das coisas que eu acabei estudando até mais no mestrado do que agora. E o Blake, ele foi por muito tempo muito mais reconhecido como ilustrador do que propriamente como poeta. Isso demorou, né? Então, ele ilustrou muitos livros na época, e, inclusive, existe uma teoria muito forte de que as canções de Inocência e Experiência teriam sido, em grande medida, inspiradas por livros que ele ilustrou de música, que foram de canções para crianças, né? No momento em que ainda nem tinha exatamente uma literatura infantil, mas tinha canções religiosas para crianças, tanto que você tem o Tigre e o Cordeiro, né, do Blake, e que tem muito esse tom. E os hinos metodistas, se eu não me engano, que ele também fez ilustração, acho que dos irmãos Weasley, que foram bastante famosos na Inglaterra, contemporâneos dele. Então, essas são duas grandes referências fortes, mas essas coisas de relatos biográficos, parece que ele gostava muito de música tradicional, dessas que a gente talvez chamasse de irlandesa, dessas de tradição um pouco mais céltica, e ele cantava, há relatos que ele cantava em alguns encontros sociais, e que ele tinha até a voz boa. E, para terminar, o Pleasure Gardens, que é uma coisa muito específica da Inglaterra, que eram esses jardins que a gente tem nas cidades, né, esses grandes jardins e parques, que eles viravam palco de música, de apresentação de ópera bufa, de coisas assim, e aí todas elas eram em italiano, né, ou uma língua estrangeira, e ele ficava muito incomodado com isso, e ele usava essas próprias músicas e criava, ao que parece, letras em inglês, e tirando um sarro dessas músicas super afetadas, meio operetas, né? Então, essas são as referências que eu tenho dele com a relação com músicos e compositores da época. Bacana. Eu vou ler duas perguntas aqui do YouTube, tá, para você. Tentar juntar as duas e você responde depois. A primeira, Camila, você vê influências de Blake na produção cultural dos anos 60 no Brasil? Chega aqui, mesmo que de segunda mão, ele pergunta, né? E a segunda é, Camila, parabéns pelo trabalho. Você comentou sobre a dificuldade da recepção mística de Blake na academia. Como foi isso durante a sua pesquisa? A primeira pergunta é do Charles Marlon e a segunda da Gabriela Zeligara. Legal. Respondendo o Charles primeiro, que inclusive é um amigo querido, eu acho que bem indiretamente mesmo, né? Nos anos 60, eu nem sei se dá para pensar alguma coisa assim. Eu sei que nos anos 80 tem um grupo meio punk, As Mercenárias, acho que é assim. É o primeiro registro que se tem no Brasil de uso do Blake na música. Eu tenho mais ou menos coletadas umas 10 composições, 9 ou 10 composições brasileiras, algumas que usam o original e outras que fazem a tradução, que são dois movimentos interessantes. Mas nos anos 60 em si, eu não vejo. Eu vejo a reverberação desses movimentos de contracultura no Brasil. Mas do Blake, especificamente, se eu tentasse colocar, seria com aproximação de forçação de barra. Assim, em referências explícitas, não tem. E quanto à questão do Blake místico, olha, eu confesso que quando eu falo, eu sou muito apaixonada pelo Blake, né? E às vezes quando eu falo da pesquisa, às vezes a reação me dá quase um banho de água fria meio disfarçado, que as pessoas tentam disfarçar, né? Porque eu acho que o Blake é visto como uma coisa quase juvenil, né? Juvenil no sentido pejorativo, uma coisa de adolescente. Então, eu sinto um pouco esse preconceito, mas muito velado, é muito sutil. Mas sobre o caráter místico,
Sim, principalmente porque na iniciação científica eu tentei fazer um trabalho, né, já de aproximação com algumas teorias de símbolos e arquétipos, e eu lembro que na USP ninguém gostou, não. Então, não foi para frente, inclusive. A gente encerra aqui ou continua o debate? A gente tem mais tempo? A gente pode ficar conversando aqui a tarde toda, né? Na verdade, o trabalho é super interessante. Obrigada. Não, então, pensando nessa questão dos anos 60, tentando explorar um pouco o que ele colocou ali, vamos tentar forçar a barra para tentar pensar indiretamente essas influências aqui não sei se vale a pena forçar a barra por aí, né? Você já disse que não valeria, então vamos. Deixa eu ver não, a gente pode, assim, eu acho que a gente pode fazer aproximações sempre. Eu acho que tem muito espaço para aproximação. Eu acho que o que é difícil é você determinar que isso aqui teve uma influência patente, inquestionável. Isso, eu não me sinto confortável para dizer isso aqui é Blake, né? Eu acho que tem um poeta que agora está ganhando uma visibilidade incrível, que é o Piva, que eu acho que é o grande nome de um Blakeano no Brasil, se a gente for pensar, pelo menos em termos de poesia, de alguém muito influenciado pelo Blake, essa pessoa, sem sombra de dúvidas, é o Roberto Piva, né? Mas pensando ainda, né, nessa questão dos anos 60, nessa primeira questão que eu fiz da questão comportamental e a questão do Brasil, né, já que a gente entrou nessa questão da influência. Eu concordo com você, foi uma relativa paz, né, ou pelo menos vendeu-se uma aparência de paz no centro do mundo capitalista mesmo, ali, a geração, ela cresceu com uma produção industrial diferente, cresceu com um tipo de casa diferente, com um tipo de existência, mesmo fruto ali das transformações, principalmente do final do século XIX, começo do século XX, né? E aqui no Brasil, a contracultura, ela vai, né, ela entra um pouco com o tropicalismo ali em 67, já tardiamente, né, assim, e depois ela já sofre o AI-5, né? Então a gente vê que esse tipo de tranquilidade não tinha acontecia só para o Ocidente, né? Para cá, para a América Latina, nem pensar algo desse tipo. E depois na ditadura, essa contracultura começa a precisar acontecer de maneira muito mais efetiva dentro de um sistema ali, né? Que daí eu acho que sim, você tem a poesia marginal, aí você tem aí sim você começa a ter um ambiente que talvez fique até mais produtivo para o Blake. E na poesia marginal dos anos 70, nesse tipo, você não localiza assim, essa referência do William Blake? Da poesia dos anos 70, assim? O Piva, né? O Piva é 70, 80. Eu consigo ver. Talvez quem mais? Bom, eu consigo ver, sei lá, Torquato Neto, eu consigo ver algumas coisas que reverberam em coisas ditas pelo Blake. Mas uma influência mais direta, eu realmente, quando eu penso em Blake no Brasil, eu penso, tem um outro também, que está vivo, inclusive, que é o Willer, né? E o Willer é um cara bastante conhecedor profundo do Blake, profundo conhecedor da contracultura. Se eu não me engano, ele até conheceu o Ginsberg. Eu fui a um curso dele na Casa das Rosas. Ele é um cara que ele e o Piva andam juntos também. Eu só não sei muito sobre a produção poética dele em si, mas eu sei que ele é um Blakeano forte e que ele escreve poesia também. Então, é o Cláudio Willer e o Piva. E acho que ele é responsável pela questão da edição do Blake no Brasil também. É legal a gente... Sim, muito. Um grande divulgador. Tem o Marcicano também, que foi tradutor do Blake, né, citarista, super beat brasileiro, né? Mas também não sei sobre produção do Marcicano. Eu fico devendo. Sou muito mais ignorante do que eu gostaria dessa poesia mais recente brasileira. Eu queria poder dialogar mais, mas a ignorância não permite muito. Legal. Maravilhoso. Trabalho excepcional, muito legal mesmo. Assim. Muito obrigada. A gente vai
a gente vai encerrando aqui essa primeira parte do debate, né? A próxima pessoa que vai apresentar é o Alexandre Marzulo. Ele vai falar sobre a questão da canção no Brasil e por meio da obra do Ronaldo Bastos, né? Então eu passo aqui a palavra para o Alexandre. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Excelente exposição da colega Camila. A minha pesquisa é uma pesquisa de mestrado. O nome da pesquisa é O Salto do Flaner, ideia da canção na obra de Ronaldo Bastos. A canção, essa ideia da canção, na verdade eu estou querendo falar da canção como objeto estético. E o que, como objeto estético no sentido de objeto complexo, capaz de ser pensado dentro de um aporte crítico, filosófico, inclusive utilizando recursos do arcabouço da crítica literária, para justamente investigar dentro da canção aquilo que nela transborda, né? Como que a canção pode se comportar para determinar de uma forma talvez um pouco mais profunda a experiência cultural brasileira. É uma coincidência legal pra caramba para mim a conferência de hoje ter sido do José Miguel Wisnik, porque o trabalho dele sobre a canção é um trabalho fundamental para minha pesquisa. O ponto de partida dessa motivação, né, foi a obra do Ronaldo Bastos, especialmente a canção Cais, que o Ronaldo escreve com Milton Nascimento, e Ronaldo, Milton, Márcio Borges, Fernando Brant, são os fundadores do Clube da Esquina, né? Então, vem dali, e a canção, no caso, Cais, acho que é a segunda canção do disco, Clube da Esquina, de 72, e ela abre com os versos, né? Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de encontrar, e por aí vai. E o crítico e pesquisador Marcos Lacerda, analisando esta canção especificamente num livro sobre a poética da canção na obra do Ronaldo, ele comenta sobre o tema da invenção em cais, que o tema dessa canção é a própria invenção, como a criação de um próprio espaço, de um lugar no mundo, né? Para quem quer se soltar, invento cais, e assim por diante. O Marcos, ele comenta que o poeta é aquele que liberta através da invenção. Inventar o cais é inventar a própria invenção, no sentido do processo de criação, mais do que a solidão pode dar. Essa perspectiva interpretativa é o que me entusiasmou e o que deflagrou esse desejo de investigação, né? Para entender isso, para entender o que seria a ideia da canção, eu senti a necessidade de, antes de abordar a obra do Ronaldo, dar um passo para trás e olhar como que a canção se configurou na história da música popular brasileira, até esse momento dessa composição Cais, 1972, e adiante. E para fazer isso, eu fui olhar os estudos sobre a canção, entra aí o José Miguel Wisnik, que ele elenca a tradição da canção popular como uma espécie de Gaia Ciência brasileira. Uma expressão linda, e que referencia a obra do filósofo Nietzsche, né, do Friedrich Nietzsche, que, a seu tempo, aludia, né, na obra famosa dele, A Gaia Ciência, um dos livros dele, aludindo ao saber alegre e trovadoresco, tomando a expressão como modelo a um só tempo epistemológico, moral e poético, um modo específico de saber e de se comportar em relação a esse saber. Então, para o Wisnik e para uma série de outros pesquisadores, como Luiz Tati, o próprio Marcos Lacerda, Lourenço Mami, uma série de outros, essa tradição da Gaia Ciência, por assim dizer, esse saber poético e único da música popular brasileira, ele começa a se configurar com o surgimento da Bossa Nova. Porque, bom, para o Wisnik, o que define uma canção como parte dessa tradição da Gaia Ciência, é claro que ele está se referindo a uma linha específica da canção popular, não é toda a canção que estaria dentro disso, e o que definiria isso seria uma permeabilidade da canção a instâncias que a ela são alheias, estranhas, especialmente aos campos da literatura e da poesia. Por isso, a Bossa Nova, com a transição de Vinícius de Moraes do livro para a canção, seria a deflagração, né, a permissão, a concessão para que a Gaia Ciência acontecesse. E a partir daí você abre o campo para toda uma leitura da canção como um campo de possíveis diálogos
com os grandes poetas modernos, inclusive da geração do próprio Vinícius, né? Ele mesmo um dos grandes poetas, enfim. Daí surge, nessa minha investigação, eu percebi que esse ponto de surgimento da Gaia-Ciência, junto com a gênese da Bossa Nova, inclusive definido como uma virada epistemológica no modo de se fazer canção no Brasil, essa é uma expressão do Marcos Lacerda. Wisnik também comenta de um campo de cruzamentos que a Bossa Nova opera entre música de entretenimento e música propriamente criativa, né? Aquela coisa mais menos simples, talvez. É uma expressão ruim essa que eu usei, mas isso define uma reconsideração do que seria a ideia de canção ali na Bossa Nova. E tendo em vista as respostas que os bossanovistas empregam, né, para lidar com esse novo problema, afinal, o que é a canção? Se a canção pode ser permeável a tantas instâncias, se a canção pode ser muito mais do que considerávamos, o que é a canção? Os bossanovistas, como a gente sabe, eles fazem uma espécie de busca pela essencialidade poética, uma espécie de retorno, um retorno imaginado para a matriz essencial da canção, que seria o samba. E cada vez mais, né, me aprofundando nessa pesquisa, me aprofundando nas consequências estéticas desse tipo de movimento, eu fui me dando conta de que o que estava em jogo também, não somente, mas também, era uma consideração política de uma ideia de cultura, uma ideia de Brasil. O samba, ele foi considerado o símbolo máximo de brasilidade nos anos 30. E tem uma série de argumentos. Bom, isso é de comum saber, mas existe uma série de caminhos muito interessantes que levam a esse apogeu do samba. Não por acaso, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, todos eles, eu acho, se consideravam sambistas. E consideravam a Bossa Nova uma espécie de samba. Existia uma construção de que a Bossa Nova deflagraria um Brasil feliz, né? É o que se chama de promessa de felicidade. O Wisnik vai falar do marco ambivalente, deixa eu ler isso, porque é muito bonito. A marca utópica ambivalente que a Bossa Nova denuncia na sua relação com o Brasil, o não realizado que nela se realiza como canção. Isso não se sustenta, né? Essa marca utópica ambivalente, ela desmonta na virada dos anos 60, surgem as canções de engajamento, contestando justamente essa, digamos, passividade política que os bossanovistas tinham, e logo em seguida a aceleração dos eventos políticos. Nós temos o golpe militar em 64, né, que fecha os centros populares de cultura e tudo. E a partir daí, o que seria a canção, nesse mesmo momento, começam a acontecer os festivais da canção, inserindo o debate sobre o que é a canção e enfatizando isso porque, para que seja claro, a marca, o paradigma que a Bossa Nova, talvez sem pretender tanto, o paradigma que a Bossa Nova inaugurou, né, e as consequências que suas respostas estéticas possibilitaram. A era dos festivais, ela começa a, digamos assim, opor visões distintas do que deveria ser a canção brasileira. Aí surge, dentro dessa era dos festivais que surge, por exemplo, a Tropicália, como a gente sabe, que vai ser a grande resposta, né? Tem a tese da linha evolutiva da música popular do Caetano, e a Tropicália como uma genial resposta à Bossa Nova, ao paradigma da Bossa Nova. O que é interessante é que a Tropicália não substitui a Bossa Nova. Ela se coloca lado a lado, como a outra face. E essas circunstâncias todas, né, esses desenvolvimentos todos, são importantes para a minha dissertação, justamente porque o Ronaldo Bastos, assim como o Milton Nascimento, como todos eles começam a carreira no seio dessas discussões. O José Homem de Melo tem uma passagem no livro dele, A Era dos Festivais, onde ele diz como os festivais fizeram com que o debate sobre a música popular fosse para as ruas. Né? Ele tem uma passagem muito lúdica, onde ele diz que o jornaleiro está conversando com o taxista, que está conversando com a dona de casa, que está voltando do mercado, que está conversando com isso, com aquilo.
perguntando, e aí, qual a música predileta? Qual que você acha que vai ganhar? Tal. Então tem um debate sobre o que significa isso, que dentro de uma perspectiva mais profunda, é um debate sobre o Brasil também, sobre uma ideia de Brasil. Né? Quando o Ronaldo escreve Cais, portanto, eu vejo como, e é esse a linha argumentativa, eu vejo como uma resposta ao que deveria ser a canção. A canção deveria ser esse lugar da própria invenção. E dentro desse lugar da invenção, ela realiza. É como se fosse uma lição aprendida da bossa nova. Acontece que essa invenção da canção, essa consideração, essa elaboração do que deveria ser a canção, que vai ser, claro, uma elaboração também de uma visão de mundo, etc. Mas eu não vou me ater muito nisso por questões de tempo e também porque a dissertação ainda está em aberto, ainda estou escrevendo, estou terminando. Mas essa consideração da canção, ela acaba sendo também a invenção da canção, a invenção da invenção acaba sendo também, por consequência, a invenção do sujeito, a invenção do compositor, que vai se dar na obra do Ronaldo, e é isso que, bom, essa é a parte final da dissertação, vai se dar pela imagem do flaner. Existem vários momentos nas músicas do Ronaldo, no seu longo cancioneiro, o Ronaldo ainda é um compositor que está produzindo canções, lançando músicas, existe inúmeros momentos a prefiguração de um flaner ou de uma flanerie, né? Não sei se estou pronunciando bem o francês, mas estou tentando. E essa prefiguração seria a representação do comportamento do artista em relação à sua obra, ou em relação ao mundo, né? Ou dentro de sua obra em relação ao mundo. São questionamentos ainda. Eu ia falar alguma outra coisa, eu esqueci agora o que eu ia dizer, mas eu acho que o arco da pesquisa é esse, né? Então, um arco teórico narrativo que dá subsídios para que a gente possa ler as canções a partir das respostas estéticas que são formuladas a essa pergunta inaugurada pela Bossa Nova, o que é a canção? E na obra de Ronaldo Bastos, essa resposta se dá. A canção é um lugar que se inventa e que reinventa o próprio sujeito que dela faz parte. Essa reinvenção se dá pela figura do flaner. Ah, sim, claro, lembrei o que eu ia dizer. O salto do flaner. Por que o salto do flaner? Porque é uma brincadeira com a própria canção Cais. Para quem quer se soltar, inventa o cais. Na invenção do cais, o flaner se salta. Então, eu acredito que com isso eu encerro a minha fala. Agradeço e vamos em frente. Ô, Alexandre, muito bacana sua fala. Parabéns pelo trabalho. Tá? Obrigado. Eu queria só fazer, assim, só fazer uma provocação, assim, eu concordo, eu concordo com você, acho que a Bossa Nova é um momento ímpar da música popular brasileira, mas se a gente pensar em antes da Bossa Nova, a gente tem muita coisa do mesmo porte. A gente tem Luiz Gonzaga, a gente tem Noel Rosa, a gente tem coisas que são, assim, muito fortes do ponto de vista musical. A gente tem toda uma tradição da canção antes da Bossa Nova. Não sei se eu concordo, mas assim, em relação à Bossa Nova, eu sempre tenho um jeito de pensar a Bossa Nova, assim, eu acho que a Bossa Nova é uma coisa e João Gilberto é outra, para mim. É uma coisa pensando um pouco polêmica, assim, que eu faço, assim, a gente mas assim, a Bossa Nova foi toda uma moda que foi lançada, teve todo um jogo comercial em torno de, sabe, produtos nas estantes da prateleira. Então você tem, sabe, você tem um certo, né, essa questão de usar da Bossa Nova, ela tem uma questão que é um pouco complicada ali. Eu queria só uma primeira provocação, né, o que você acha essa tradição bastante forte da música brasileira antes da Bossa Nova? Ela não tem nenhuma, né, nesse seu mapeamento da canção no Brasil, como é que ela entra, essa tradição anterior? Carlos, excelente pergunta, excelente colocação. Realmente, Bossa Nova é um terreno perigoso, justamente por esse motivo que você apontou, e a maior parte dos ensaios que se dedicam a pensar a Bossa Nova falam justamente de João Gilberto, né? Não falam da Bossa Nova como eu coloquei, então é bastante válido. Na minha dissertação, eu faço um apontamento, que eu não falei aqui por uma questão de tempo, mas eu faço um apontamento de que essa permeabilidade que José Miguel Wisnik fala, que tantos autores apontam na Bossa Nova, ela já existia antes. Justamente, por exemplo, na obra de Noel Rosa, existem poemas musicados do Jorge de Lima, inclusive gravados por Dorival Caymmi,
O próprio Vinícius de Moraes compôs canções populares na década de 30. Então, me parece mais que essa ideia do corte epistemológico da Bossa Nova me parece mais uma proposição didática em si do que propriamente um atestado de fato. Porém, eu concordo completamente contigo. Tem o Luiz Gonzaga, tem toda essa maravilha. Bom, se a gente for um pouco mais antes, tem Pixinguinha, né? Tem os 8 Batutas, tem os primeiros sambistas também, o arco que eles fazem, com a instrumentação unindo música erudita com música, e aí vem o choro. Então, eu concordo completamente contigo. Na verdade, isso são, na minha dissertação, eu articulo isso como prefigurações dessa potencialidade da Gaia Ciência da Canção. Foi a saída que eu encontrei para costurar um arco que fosse razoável e minimamente dentro de uma honestidade intelectual, né, sobre esse tema. Danilo, quer fazer uma pergunta? Estão me ouvindo, né? Bom, boa tarde, Alexandre. Massa teu trabalho, cara. Parabéns mesmo. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é que, assim, não param de chegar mensagens, os espectadores querem saber se você é músico. Essa é a primeira pergunta. Massa, legal. A segunda... Não, pode falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas eu sou músico, a relação da tua prática musical com a pesquisa. E a segunda pergunta assim, voltando um pouquinho atrás, já que a gente fez esse exercício, assim, sobre a época ali do samba, né, a formação do samba no Rio de Janeiro, pelo menos, que é toda aquela rivalidade de escolas, de bairros, né, enfim, e cada um com a sua concepção também ali de como o samba devia se comportar em alguns momentos, né? Aí tinha o Partido Alto, tinha Mangueira, tinha, enfim, essa pluralidade, né, essa heterogeneidade dentro de um mesmo estilo musical. Isso vai se repetir também em outros movimentos, vai se repetir, você falou disso na Tropicália, no Festival da Canção, dos debates de ideias sobre o que é a canção, como ela deveria ser. A minha pergunta é assim, se você sabe ou se você consegue perceber dentro do próprio Clube da Esquina algum movimento dessa ordem, entende? Se existia dentro do Clube da Esquina, porque assim, era um grupo que se formou, né, muito bem concreto, ou seja, bem definido e tal, e que lançou uma tendência musical, isso é indiscutível. Mas, assim, quais os debates que eles construíram para chegar nisso que a gente conhece hoje como característica, assim, das canções do Ronaldo, do Zusa, do Milton e por aí vai. Danilo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu sou músico, sou violonista, sou fissurado pelo tema, né, claro, e sou apaixonado por tudo que é música, por todas as nossas vertentes musicais também. O Clube da Esquina, respondendo sua segunda pergunta, o Clube da Esquina, ele é uma coisa muito interessante de se pensar, porque ele não é considerado... A gente de vez em quando fala que o Clube da Esquina é um movimento, mas ele não é considerado um movimento. Eu acho que os próprios membros têm declarações nesse sentido. Eles são um grupo de artistas que, quase como se fosse um coletivo aberto, né, que centralizados na figura do Milton Nascimento. Então, as respostas estéticas do Clube da Esquina, a princípio, elas seriam a partir do Milton, só que você não tem como excluir as contribuições de membros como Toninho Horta na guitarra, né, Robertinho Silva na bateria, e assim por diante. Existe uma certa unidade estética que permeia o Clube da Esquina até mais ou menos o segundo disco do Clube, que é de 78. Ali começa é interessante comparar os 2 discos, porque, de novo, né, existe muito pouco material de pesquisa sobre isso. Uma coisa que eu lamento muito na historiografia crítica brasileira é que, tirando esses autores como Wisnik, Luiz Tati, Susan de Mello, Marcos Lacerda, tem autores formidáveis, mas tem uma grande parte da historiografia crítica, ela é muito afetiva, ela é muito passionalizada, né? São biografias
elogios, etc. E isso dificulta um pouco você entender questões como essa, como era a interlocução entre os membros do Clube da Esquina. Não se sabe muito bem, mas a gente tem anedotas, sabe? Pelo menos é o que eu consegui levantar. A partir do final dos anos 70, o Milton começa a internacionalizar a carreira dele, e algumas disputas, você percebe que alguns afastamentos começam a acontecer pelos próprios discos subsequentes, que já não tem mais o fulano, já não tem o ciclano e tal, e assim por diante. É como eu posso responder. Massa, obrigado. Valeu, Alexandre. Deixa eu insistir um pouco mais na direção da primeira pergunta que eu fiz, indo para o samba, né? Aí você pegou, a hora que você vai explicar a bossa nova, você chega e acha que a bossa nova faz uma espécie de essencialização do samba ali, né? Esse é o seu argumento. E daí você volta um pouco lá para os anos 30, né? A gente tem, né, nos anos 33, né, a rádio começa a aceitar publicidade, aí se começa a tocar samba em rádio. Em 37 o Estado Novo começa a agenciar o samba, né, com Carmen Miranda, começa a internacionalizar. Então tem todo um movimento político que está, mas essa é a música do subúrbio do Rio de Janeiro, não é a música do Brasil, né? E vira a música do Brasil por meio dessa apropriação que o Estado Novo faz do samba e exporta para o Brasil inteiro, conferindo assim uma identidade nacional, de cima para baixo, digamos assim. Né? E como é que fica essa essencialização nesse esquema que você fez pensando nesse problema? Então, Carlos, a essencialização, no caso, é uma referência a João Gilberto, né? A busca do João Gilberto pelo campo percussivo do samba no violão. E o crítico Lorenzo Mami, isso tá porque na estruturação da fala eu não coloquei esses pontos, mas justamente é importante esse segundo tempo nosso. O Lorenzo Mami, o crítico Lorenzo Mami, ele fala justamente da ausência de um conflito de classes na bossa nova do jeito como existe no samba. Como ele fala, na bossa nova, o contexto social é mais claro, são todos de classe média. Não existe propriamente uma necessidade de superação das circunstâncias opressivas da sociedade brasileira, como existe no samba. E por isso, e aí até um ponto muito polêmico, por exemplo, Tom Jobim tem uma fala que o historiador do samba Espírito Santo resgatou. Pelo menos eu tive conhecimento através desse historiador do samba, um excelente historiador. E ele fala e ele polemiza o Tom Jobim, ele fala que o Tom Jobim diz que a bossa nova é o samba branco. Basicamente é isso, que é o samba mais limpo. E é uma fala odiosa por tudo que a gente sabe hoje, por tudo que se discute, né? E que provavelmente já se discutia na época do Tom Jobim, na época que ele falou isso, mas que não era não estava assim tão no campo da produção como está hoje. Portanto, existe uma vontade da bossa nova de reimaginar o que seria a matriz da canção popular. E assim, só que eu cito o Heitor dos Prazeres na minha dissertação, porque tem uma fala do Heitor dos Prazeres que é linda. Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu não sei se eu tenho ela aqui. Mas o Heitor dos Prazeres tem um documentário sobre ele, eu acho que eu não tenho aqui. Tem um documentário sobre ele em 1964, logo antes dele falecer. E o Heitor dos Prazeres fala o seguinte: o povo, eu sou o ovo, o povo é a chocadeira. Ele tem uma identificação, o Heitor dos Prazeres participou da fundação de inúmeras escolas de samba, e ele tem uma identificação natural com aquilo que seria uma imagem de povo ali, que é uma identificação natural do samba, justamente pelo samba, o samba compartilha dessa noção de povo, o compositor, ele é do povo. É diferente da bossa nova, onde existe esse distanciamento, de fato. E quando eu digo que Tom Jobim, Vinícius, João Gilberto se consideravam sambistas, eles queriam fazer parte dessa prefiguração que o samba faz, né? O samba, ele coloca a canção, essa é uma das minhas argumentações, coloca a canção como um lugar de celebração. E o apogeu desse lugar de celebração é o carnaval, é uma ultrapassagem do real. E a bossa nova tenta fazer isso. Ela promete a felicidade, né, como o Lorenzo Mami diz, mas ela não entrega como o samba entrega, ela não consegue entregar, a não ser dentro da canção, né? Então, quando você escuta lá Corcovado, você entra naquela vibe lá da bossa nova, mas é ali. Isso é problemático dentro de um aspecto sociopolítico, mas essa problemática me interessa. Legal. Acho que a gente está com o tempo terminando aqui, né, pelo que eu vi.
Mas muito bacana, Alexandre, super trabalho, legal pra caramba, parabéns. Obrigado. Tá? E agora a gente vai para a última mesa, né, que é a mesa da Ana Clara Ferraz, que ela vai discutir surrealismo, literatura e cinema. Né? Passo a palavra para ela, já. Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Clara. Primeiro eu queria agradecer a mesa, os professores presentes, os organizadores, e parabenizar aos meus colegas que já apresentaram com as pesquisas super incríveis e interessantes. Bem, o meu projeto, ele sai um pouco, né, dessa vibe da música. Eu estudo cinema, fotografia, imagem, e a minha ideia é estudar a influência da estética surrealista como ruptura da ideia da morte da aura a partir da reprodução técnica, que é um conceito do Walter Benjamin. E para isso, para explicar um pouco melhor, eu estudo cinema, literatura e fotografia. Eu fiz um texto até para poder me atentar em relação ao tempo, então eu vou ler para poder contextualizar um pouco melhor sobre o que é minha pesquisa e fazer uma análise breve dos objetos. Eu vou concluir agora a minha dissertação para defender em abril, então ela também está um pouco ainda em aberto, estou fechando. Bom, enfim, vou ler. O conceito da reprodutibilidade técnica surge a partir da reflexão de Walter Benjamin sobre o modelo capitalista, pensando as modificações ocorridas, a começar da base econômica, que futuramente viria a intervir nos setores da cultura. Com o surgimento das tecnologias que possibilitaram a reprodução, a reprodutibilidade das obras de arte se tornou possível, de maneira que poderia ser comprada em grande escala, motivação causada principalmente pelo modelo econômico capitalista, o que, consequentemente, veio influenciar no consumo da imagem. A partir do consumo excessivo vinculado à reprodução das imagens, Walter Benjamin levanta a questão. Por mais que o alcance da arte tenha se dado da forma mais perfeita possível, um elemento ainda lhe falta, a autenticidade. E eu cito Benjamin, é nessa existência única, e somente nela, que se desdobra a história a qual ela estava submetida no curso da sua existência. Ainda, seguindo a mesma linha de pensamento, Benjamin afirma que a verdadeira carga da autenticidade é a sua tradição, desde a duração material até seu testemunho histórico. Logo, a partir da reprodução da obra, segundo o autor, não só sua autenticidade desaparece, mas também sua autoridade e tradicionalidade. O abalo da tradição interfere diretamente na função social da arte. Ela deixa de ser um ritual mágico e sacralizado para se tornar cada vez mais arte para ser reproduzida. Nesse sentido, a reprodução emancipa o sentido da criação da arte. Agora, não mais a sua autenticidade é fator essencial. Portanto, toda a função da arte se transforma. A visão benjaminiana da reprodutibilidade desencadeia na perda da autenticidade como algo negativo e degradante à obra. Entretanto, não é necessariamente em razão da obra ser reproduzida que ela deixa de carregar qualquer tipo de autenticidade. Tendo em vista esse aspecto, a autoridade, tradição e sua função histórica não necessariamente se perdem na reprodução, mas se transformam. É indispensável abordar o conceito de aura. A aura, essencialmente, nada mais é do que a mística proporcionada pela obra de arte em si, em relação à experiência do seu espectador, e que, por sua vez, segundo o autor, se rompe através da sua reprodução. Inicialmente, Walter Benjamin já vinha elaborando o conceito de aura, embora a partir da semelhança. A aura, por sua vez, está diretamente relacionada à magia e ao sagrado, portanto, aos elementos místicos que envolvem a obra de arte, para além da sua autoridade. Paralelamente a essa experiência está a sensação do choque. O espectador, indivíduo esse que se depara com a obra de arte, obtém uma reação instantânea a partir da sua aura, o que acaba por se tornar um reflexo da sua experiência no próprio corpo. Benjamin encaminha sua investigação a partir do ensaio à doutrina das semelhanças. É nele que o autor inicia a abordagem de questões como a própria semelhança e como, através dela, o indivíduo se descobre na busca pelas coincidências. Os objetos, por si só, nunca estão isolados, e é através da semelhança que tudo se conecta. Por outro lado, a era da reprodução técnica aparece como uma quebra de expectativa em relação à visão da própria arte, o que, por sua vez, dá margem ao início da cultura de massas. A indústria cultural, responsável pela reprodução do que seria uma espécie de alienação das massas, na realidade acaba orientando-as, de maneira que exclui um formato elitista e leva até elas uma arte democrática, que, ao mesmo tempo, condiz com os movimentos trabalhistas e socialistas que ganhavam força naquele contexto histórico. E aí eu cito Benjamin: à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso cultual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. A fotografia aparece como grande percussora desse movimento.
Ainda não considerada como arte pelos pensadores da época, ela se mostra nada mais do que um desempenho artístico do que aquilo que está sendo fotografado. Ou seja, o objeto produzido deixa de ser uma obra de arte e a sua própria reprodução tampouco é. Alguns anos mais tarde, como veremos nos desdobramentos desta pesquisa, os surrealistas revolucionam esse pensamento e a fotografia passa a ser considerada mais do que apenas uma reprodução, mas um objeto artístico de criação e possibilidades. É ainda a partir da fotografia que a evolução da reprodutibilidade técnica se inicia. Através dos frames, ou seja, a partir de uma sequência de imagens, o cinema se torna possível. É pelo cinema que se inicia o movimento de orientação das massas, embora ainda muito rejeitado por Benjamin. Em seu ensaio, observamos que a tecnicidade da reprodução ainda é deixada de lado, quando o autor afirma que, na melhor das possibilidades, a arte surge através da montagem dos fragmentos de imagem, que por sua vez ainda não se identificam como arte, mas como uma mera reprodução do que se é fotografado. Se existe arte, está presente no desempenho do autor. O público inicial do cinema é a classe operária, e é através do filme que surge uma espécie de precursor do novo mundo. O mundo moderno acabara por ser não apenas tecnológico, mas popular. O cinema nasce como uma mídia revolucionária. Mesmo tendo seu maior alcance voltado para as massas, o cinema ainda se via preso às amarras políticas exploradas pelo capitalismo. O potencial revolucionário da indústria cinematográfica é oprimido pelo caráter contra-revolucionário que o carrega, pelo fato de o filme ser uma mercadoria em todo o seu potencial. Portanto, estimula-se o culto do estrelato, que foge, por sua vez, da conservação de uma magia pela personalidade do ator cinematográfico, e é utilizada como manutenção do sistema capitalista. Dessa forma, a alienação é estimulada pela consciência corrupta das massas, portanto, que o fascismo tenta impor ao povo no lugar da consciência de classe. Assim, o homem moderno passa a reivindicar a apresentação cinematográfica da realidade, o que é de caráter extremamente mais significativo para o proletário, uma vez que o cinema oferece o que se tem direito de exigir da arte. E aqui eu cito Benjamin, um aspecto da realidade livre de qualquer manipulação pelos aparelhos, precisamente graças ao procedimento de penetrar com os aparelhos no âmago da realidade. Em resposta a esse movimento, os dadaístas iniciaram uma movimentação artística que pouco se importava com a utilização mercantil da sua obra de arte, e tão pouco se preocupavam com a criação de uma obra em que fosse objeto possível de qualquer tipo de contemplação ou imersão, como que havia sido criado até então. O dadaísmo coloca sua arte para a sociedade a partir de uma percepção onírica, despertando um ponto de vista artístico à parte, em que tudo que é percebido é também de caráter sensível, portanto, inegavelmente algo que nos atinge. É no cinema que o dadaísmo se liberta das consequências do choque moral e passa a se apresentar como algo dinâmico e repleto de associações. E simplesmente, na tela do filme, não é mais possível que o espectador busque o abandono dessas associações e simplesmente ignore a sua contemplação, como ocorre com os quadros. O cinema possibilita uma sequência de imagens que estão em constante movimento, em questão de segundos. Portanto, não é mais possível que a percepção do espectador seja fixada, como em quadro algo palpável da realidade. O espectador do cinema se vê a todo tempo bombardeado por imagens e tendo constantemente a sua tentativa de associação do filme interrompida pelo surgimento. Oi, gente, acho que a Ana Clara caiu. Vamos esperar alguns segundinhos aí para ver se ela volta. Tá? E se ela não voltar, aí a gente conversa aqui, encaminha. Cara, posso fazer um comentário rapidinho, Carlos? Ela foi interrompida exatamente quando ela estava falando de interrupção, né? Constantemente interrompidos e imediatamente ela caiu. Impressionante. Sim, as coincidências cósmicas, né, que ela estava comentando, aconteceu com ela. Que doido. Vai esperar mais alguns minutos para ver se ela volta. Se ela não conseguir voltar, a gente... parece que ela não vai conseguir voltar.
A gente comenta o trabalho da Ana Clara agora. Vocês querem comentar o trabalho da Ana Clara por enquanto? A gente passa para Alexandre e Kabila? Ou vamos... Como é que a gente encaminha aqui? Espera aí, parece que... Conseguiu voltar? Porque daí a gente... Parece que ela vai voltar. Eu tô perguntando ela aqui no Zap, no WhatsApp, se ela consegue voltar. Ela me disse que acabou a luz na casa dela. Bom. Voltou. Voltei. Problemas do home office. Mas, enfim, continuando. Me desculpa, gente, a luz acabou aqui em casa. Onde eu estava? Até me perdi. Bom, vou voltar de um pouco de antes, onde eu estava falando. O espectador do cinema se vê a todo tempo bombardeado por imagens e tendo constantemente a sua tentativa de associação do filme interrompida pelo surgimento de outras sequências de imagens. É nessa característica específica da cinematografia que é possível nos depararmos com os elementos que levam o espectador ao choque provocado pelo filme, e que, como qualquer outro choque, precisa ser interceptado por uma atenção aguda. É pela dispersão desencadeada através de um objeto artístico que é possível perceber até que ponto o espectador está apto a responder novas tarefas. Tarefas essas que são responsáveis por assimilar e associar o efeito da arte no próprio corpo. É a partir do movimento de desvio de tais tarefas, movimento esse que o indivíduo espectador naturalmente se sente tentado a exercer, que torna clara e imprescindível a função da arte em tentar mobilizar as massas, função essa que se torna possível a partir do cinema. Inserindo-nos neste momento de propagação da imagem pela reprodutibilidade técnica e o ganho de visibilidade da indústria cinematográfica, podemos observar que o foco das tensões que ocorrem se concentra essencialmente no próprio universo da ótica. É no cinema, nas consequências de fragmentos imagéticos do cinema, que podemos observar com clareza o efeito do choque no espectador, sendo também um fator essencial para comprovar a importância do objeto de percepção, a estética. A partir daqui, começamos a pensar sobre os objetos a serem analisados na pesquisa. Em aula, escrito por Roland Barthes, nos deparamos com o conceito de linguagem fascista. Ainda Barthes defende que estar fora da linguagem não é possível, que tudo se enquadra em manifestações de linguagem. Usando essa perspectiva, o autor sugere uma trapaça, e essa trapaça é ilustrada a partir da literatura. É nela que torna-se possível manipularmos a linguagem. Com isso, Barthes conclui que a língua pode escapar da lógica através do rompimento da barreira da expectativa, e que esse processo ocorre através da arte. O surrealismo trata da expressão de uma linguagem artística que se manifesta através do inconsciente, do não racional, e que nasce a partir de uma ruptura com o movimento Dada. André Breton, ao escrever o Manifesto do Surrealismo, acabou por liderar a criação de um movimento que busca associar a arte ao inconsciente psíquico, dando espaço às obras que nada devem à razão, à moral ou à própria preocupação estética, ou seja, que buscam se expressar de formas absurdas através de imagens, sonhos ou alucinações. Ainda pode, inclusive, conter elementos representados de forma extremamente realistas, embora, ao mesmo tempo, estejam associados a elementos que, na realidade, são dissociados, resultado de um automatismo psíquico. O primeiro objeto se destaca como o filme de Luis Buñuel e Salvador Dalí, O Cão Andaluz, em que encontramos uma cadeia de elementos dissociados que elucidam uma crítica em relação ao comportamento social daquele contexto. Optamos por destacar uma cena em que um homem corta o olho da personagem com uma lâmina, e esse momento se dá simultaneamente ao momento em que uma nuvem, com o mesmo aspecto estético da lâmina, perpassa a lua cheia, que por sua vez possui também o mesmo aspecto estético do olho cortado. A cena é construída de forma bem explícita. Interpretamos como uma crítica à alienação imposta pela indústria que estava se formando, o que nesse contexto faz alegoria à população de olhos violados, como é mostrado no filme. Ao mesmo tempo, a visão se compromete e é tomada por outros sentidos, e que de forma latente acabam por se responsabilizar pela percepção do que precisa ser notado.
A cena explicita um caráter visceral que se expande em razão da percepção. O segundo objeto aparece como fotografia de Man Ray, Glass Tears, ou Lágrimas de Vidro, em que podemos observar tanto no aspecto da aura quanto uma manipulação artística da representação dentro da própria reprodução. O real passa a se transformar em fantasia através de uma ruptura com a expectativa da própria existência. É através da aura projetada pela reprodução que a fotografia constitui seu caráter artístico. Na imagem, o espectador se depara com uma mulher chorando lágrimas de vidro. Assim como no filme, o olhar forma um ponto de encontro com quem o observa através de uma significação individual da própria representação. A percepção parte de um pressuposto sensível com o qual o espectador interage dentro da obra, e é no caráter da manipulação da reprodução de imagens que esse aspecto se torna possível. Por fim, como último objeto de análise, a literatura, que aparece como um movimento artístico pioneiro na manifestação do movimento surrealista. É através da escrita, dos manifestos e do próprio automatismo psíquico que se constitui uma estética própria do inconsciente. É também na reprodução das frases faladas durante o sono que o que foi dito torna-se absolutamente impossível de ser repetido em estado de vigília, o que André Breton assume como jogos de palavras de um rigor matemático. Após o reconhecimento de sua extrema importância no momento em que se percebe que as palavras também funcionam como se houvesse vida própria, como se pudessem comandar o pensamento, passam a ser caracterizadas como criadoras de energia. Em Um Amor Louco, em André Breton, é possível reconhecer uma estética não linear que segue o ritmo do fluxo de pensamento inconsciente. A narrativa se alimenta de poesia e criação de imagens para a construção de uma linguagem não domável. A representação do amor aparece dentro de uma ideia surrealista de ruptura aos padrões pré-estabelecidos entre o que ele chama de convulsiva ou de comunicação do coração. Ao longo dos capítulos, entramos em contato com a história de uma mulher escandalosamente bela, com quem o narrador se perde pelas ruas de Paris em uma sequência de coincidências e acontecimentos, presságios e memórias. Mesmo com o automatismo inconsciente do psicológico, a literatura surrealista segue construída a partir de um conjunto de linguagens, esse responsável pela constituição imagética do texto. Mesmo que alucinada, dissociada ou em uma percepção quase de sonho, as imagens se criam a partir da manipulação de uso da própria palavra. Aqui eu cito Chico Lopes, uma colaboração criativa de cor subjetiva e emocional muito forte, que pode dar ao leitor até uma ilusão de propriedade emotiva daquilo que imaginou. Esse aspecto vem a ser um dos mais importantes na relação que perpassa a literatura e o cinema, principalmente considerando como base a linguagem estética surrealista. Tudo aquilo que na imagem visual corresponde a um discurso breve torna-se muito maior dentro da constituição de sentido no discurso literário, principalmente tendo em vista que na literatura usa-se do fluxo imaginativo para a construção de uma imagem concreta, e no cinema o imaginário já se mostra pronto para o espectador, mesmo que essa imagem se encontre uma estética dissociada. Em conclusão, esta pesquisa propõe uma possível desconstrução dos conceitos enraizados por Walter Benjamin a partir da aura da obra de arte, não essencialmente na sua definição, mas no que a condena. A reproduzibilidade técnica aparece em um momento de inovação e revolução. As massas estão presentes no seu contexto histórico e são impulsionadas pelo regime capitalista, se vendo com a necessidade do consumo da imagem, principalmente em um momento em que o cinema está ganhando sua forma. Logo, dizer que a aura, ou seja, a semelhança, o reconhecimento, a essência, a experiência mágica, independente da tradição ou autoridade da obra, morre ou se desfaz com a reprodutibilidade, é o que esta pesquisa propõe discordar. A aura, em sua essência, traz o misticismo da obra, de maneira que o interessante é como o espectador se vê diante daquela imagem, independente de como aquela imagem chega até ele. É no cinema, através da reprodução dos fragmentos, que obtemos o maior exemplo para que essa hipótese seja confirmada. Ainda, investigando diversas estéticas distintas, encontramos nas obras modernas, principalmente no surrealismo, uma expressão visual que possibilita que a representação, independente da sua via de reprodução, impacte o indivíduo. Tanto na literatura, apresentando a estética do automatismo psíquico, como na fotografia ou no cinema, essa vanguarda não esgota as possibilidades de semelhança e sensações que desencadeiam o choque ao espectador, seja ela pela reprodução dos frames na constituição do filme, numa reprodução fotográfica por meio da narrativa, ou no próprio museu, preservando sua tradição. E aqui eu encerro minha fala, queria agradecer a todo mundo e pedir desculpas mais uma vez pela queda de energia. Ana Clara, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Obrigada. Eu trabalho tentando pensar a aura contra a aura, né? Tentando pensar como, né, tentando desconstruir a ideia de aura. Então, obviamente, eu vou
pedir para que você tente falar um pouco mais disso, né? Porque se quebra um tipo de padrão, né? Para o Benjamin, padrão de funcionamento da obra de arte, e com um funcionamento de massa, isso passa a acontecer de outra maneira. Você tá argumentando, não, que de certa maneira essa hora se reedita numa nova situação. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, e depois também pensando pensando no que o próprio surrealismo é uma coisa muito contraditória, né? A gente tem desde um momento do começo do surrealismo ali, do fluxo de consciência, da questão do arbitrário, do aleatório, dessas coisas todas, e mais para frente você tem eles tentando, com o Trotsky, pensar uma questão política do surrealismo. Então você tem um movimento que é super contraditório e complexo. Queria que você também tentasse pensar e como fica essa questão política, né, relacionada a esse problema da aura também. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente também que o Benjamin escreveu isso faz algumas décadas, né? Então, o contexto histórico-político naquela época era totalmente diferente do que tem agora. A minha ideia, ela veio, na verdade, da minha iniciação científica da graduação, porque eu já estudava cinema, já estudava Benjamin, mas eu estudava cinema moderno, né, pós-moderno, na verdade, eu estava estudando Tarantino. E aí eu comecei a pensar, lendo Benjamin, e nesse momento em que a fotografia estava se desenvolvendo, que o cinema estava começando a aparecer, ainda mais como isso de orientação das massas e tudo mais, porque, de fato, o proletário foi o público iniciante, né, do cinema, eu comecei a pensar, nossa, mas como que a reprodução técnica não tem aura se quando a gente tenta para assistir um filme a gente se choca? E aí eu comecei a pensar como que isso acontece e veio na cabeça que, na verdade, o cinema nada mais é do que uma sequência de imagens, né? Então eu comecei a pensar na minha cabeça, como que uma imagem não tem aura se o cinema choca e é uma sequência de imagens? E aí eu comecei a pesquisar fotografia, que naquela época, naquele contexto, Benjamin já dizia, né, que não era arte, que era uma mera reprodução, e que surrealistas completamente subverteram. O Man Ray, por exemplo, eu queria ter a imagem aqui para mostrar, mas eu não tenho, que é essa Glass Tears, né, que é uns olhos chorando lágrimas de vidro, e que, de fato, aquilo ali é uma coisa fora do real, né? É impossível, a gente não chora lágrimas de vidro. Então, não tem como você dizer que você está fazendo uma reprodução do real se o que está destacado naquela imagem não é real. Então, essa questão da contradição da aura, né? Porque a aura existe, ela, de fato, ela está lá, porque a aura é o que faz a gente sentir o impacto do choque, né? A gente vê a obra de arte, a gente se impressiona, ela carrega um misticismo, e isso é o que o Benjamin fala na doutrina das semelhanças, né? A gente busca semelhanças e coincidências entre aquilo que a gente está vendo e isso acaba afetando a gente de alguma forma, que é o resultado é o choque, né? A gente se sente chocado por conta disso. E aí eu comecei a pensar como que, na verdade, isso continua, mesmo que em diferentes formas de disseminação da arte, né? E a minha ideia, na verdade, é que a partir da reprodução, a arte não só ela é reprodutível, né, mas ela se torna democrática, porque ela fica acessível à população. Eu acho que isso é muito político também, ainda mais pensando hoje em dia, sabe? Então, eu não sei se eu respondi exatamente o que você perguntou, mas essa foi a ideia que passou na minha cabeça. Danilo, quer? Sim, fazer uns comentários. Parabéns, Ana Clara, Obrigada. pelo trabalho, pela apresentação. Eu vou fazer uns comentários, achei legal o seu texto, mas, assim, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Não quero entrar nesse ponto, porque o que acontece? Você escolheu um dos conceitos mais complicados que tem para se trabalhar na obra do Benjamin, que tudo é complicado, né? Mas esse conceito de aura, ele é extremamente escorregadio. Assim, num texto ele diz que é uma coisa, em outro texto ele diz que é outra, e você tem que ir meio que montando um quebra-cabeça, assim. Então vamos partir primeiro da sua definição, né? A aura que você pegou do texto da obra da reprodutibilidade técnica. Isso. Que é aquele caráter místico, né? De inacessibilidade, algo que não pode ser exposto ou que tem que ser experienciado
de uma maneira única, né? E aí entra o caráter também da autenticidade. Isso, para o Benjamin, é um processo histórico. Primeiro tem esse tempo histórico que é o da obra de arte com um valor de culto, um valor ritual, né? Isso ele mostra nesse ensaio. E depois ele vai falar que o valor ritual, o valor de culto, vai se tornar cada vez mais um valor de exposição. Isso acontece por causa da reprodução das obras de arte. Isso não significa, de maneira alguma, que o valor de culto deixa de existir, ou que a aura morre, entendeu? Isso continua acontecendo. Por exemplo, se você tem, né, as relíquias lá da Igreja Católica, o Santo Sudário, enfim, todos esses objetos conservam-se, por mais que a gente veja fotos na internet, existem multidões que vão até, né, fazer o caminho para ver essas... Então, essa aura ela é conservada, ela não morre. A experiência da aura é que, segundo Walter Benjamin, entra em declínio. Ele não fala, eu não me lembro, pelo menos, de ver ele falar em morte ou desaparecimento, mas ele fala em declínio, em decadência, ou seja, algo como um processo. E aí, um outro ponto importante que eu acho que é legal a gente observar é que a reprodução, segundo Benjamin, ela é um meio um meio artístico, ou seja, elas deixam de ter um valor de culto para ter um valor de arte, né? Isso é o que ele diz nesse texto que você fundamentou sua apresentação. Então, a gente entende aí, e isso pegando outros teóricos, como Peter Berger, né, que escreve Teoria da Vanguarda, ou Karl Einstein, que escreve A Arte das Vanguardas no século XX, eles mostram que a grande inovação ali desses movimentos é a disponibilidade dos meios artísticos. E o Benjamin, muito perspicaz, ele percebe isso, que a reprodução ela se torna um meio artístico, né? Como você mostrou também no seu texto, né? Daí vem a fotografia, daí vem o cinema. Só que essa experiência ela é completamente distinta da experiência de você ir até fazer um caminho de Santiago para ver, sei lá, os restos mortais de um santo ou qualquer coisa do tipo. É muito diferente. Não é uma aura que tem numa fotografia, né? Assim, uma aura pensando nas ideias do Walter Benjamin, assim, tá? Você pode chamar de outra coisa, ou pode tentar reformular o conceito de aura, como o Didi Berman faz no Que Vemos o que Nos Olha, que é todo um processo de hermenêutica ali com as obras minimalistas, mas o Benjamin, né, tem alguns pontos que eu acho que você critica, mas, né, ou discorda, mas na verdade você está concordando com ele. Ficou confuso isso que eu disse, mas enfim, assim, esse é um ponto, né? E o segundo ponto é assim, as características sobre o vidro, né? A Glass Tears do Man Ray é entre muitos outros trabalhos de arte, tanto dos dadaístas como do surrealismo, que usam o vidro como material. E o Benjamin está falando sobre o vidro o tempo todo nos textos dele. E ele fala sobre o vidro como um material que não tem nenhuma aura. Né? Por que ele não tem aura? Porque, primeiro, ele é transparente, segundo, ele não guarda as marcas de uma experiência de uso naquele objeto. Então, quando os dadaístas e os surrealistas trazem o vidro para suas composições, eles estão trazendo um material que é o material das galerias, das passagens, né? Um material de vitrine, de exposição, de transparência, que acaba com o caráter da privacidade, justamente a privacidade que está ali contida na experiência da aura, né? do valor de culto, aquela experiência privada, fechada, restrita. Então, o vidro faz isso, ele quebra também esse caráter dessa aura, desse ritual, né, dessa magia, desse misticismo,
E aí tem um grande vidro do Duchamp também, enfim, obras que vão nesse sentido. E outro ponto que acho importante levantar no seu trabalho é a ideia do choque, que é um pouco diferente da ideia da experiência da aura, né? São coisas que eu acho que você pode experimentar a ideia do choque para o Benjamin é quase que um trauma, né? Quase que essa ideia do trauma, mas, enfim, estou me estendendo muito, desculpa, mas pode comentar à vontade. Esse negócio que você falou do vidro, essa passagem é muito interessante, até porque eu tirei ela recentemente da tese, né, que até o Sherbart fala, eu acho, e ele cita no texto. Mas a minha ideia é comprovar, na verdade, uma transformação da experiência da aura. Não dizer que a aura que tem no Caminho de Santiago é a mesma aura que você vai ver numa fotografia, mas que, de alguma forma, aquilo ali causa um impacto. Então, que a fotografia tem uma transformação da aura. É a minha ideia, né, pelo menos. E o que eu penso sobre as fotografias, na verdade, é porque o Benjamin ele deixa muito claro também nos textos dele, sobre tanto cinema quanto fotografia, que aquilo ali é uma reprodução. E que se tem alguma arte dentro do cinema, essa arte parte da atuação do ator, e não da tecnicidade em si, né, do que é a reprodução do cinema. E o que eu penso da imagem, né, nesse contexto, que eu uso do surrealismo justamente para isso, é que é uma estética que, por exemplo, eu não lembro de quem é essa fotografia agora, mas eu acho que eu não lembro se é da Man Ray, mas que é de uma mulher pulando. E aí, quando você tira aquela fotografia, parece que tem uma pessoa flutuando na foto. E não tem, aquilo ali não é real. Então, a minha ideia não é pegar, assim, eu não sei, eu estou pensando muito nos pontos que você me falou agora, mas a minha ideia é muito mais pegar o surrealismo e mostrar que você consegue sim criar arte com a fotografia, que ela não é só uma mera reprodução. Que no caso que você usou de Santiago, por exemplo, talvez fosse parecesse uma reprodução de uma paisagem, enfim, o Benjamin até cita isso no texto, né? Se você tira uma fotografia de uma paisagem, você vai ter, enfim, uma reprodução de uma paisagem, mas não a paisagem em si. Mas que no surrealismo, e é por isso que eu uso do surrealismo especificamente na minha pesquisa, você consegue fazer uma transformação da realidade, e você consegue gerar arte onde Benjamin diz que, na verdade, é só reprodução. E aí a minha ideia de transformação da aura é que, na verdade, não, você não vai ver cálices e, enfim, objetos sagrados na igreja e vai ter a mesma sensação quando você ver a reprodução daquela fotografia, mas ainda assim aquilo causa algum impacto em você. E a minha ideia de dar choque, eu estudo choque a partir da experiência da aura, eu uso até o Rancière na minha pesquisa para isso, e que ele fala que quando você vê uma imagem, você tem alguma identificação com aquilo, é por isso que você se comove. Então, na minha tese, né, o que eu estudo é justamente o choque a partir dessa experiência de aura, que não necessariamente são a mesma coisa, mas uma parte da outra, uma consequência da outra. E, bom, enfim, acho que é isso. Não sei se estou me estendendo muito também, já são 3h40. Mas, obrigada pelas considerações, eu anotei tudo aqui, vou dar uma revisada com certeza, vou dar uma olhada, foi super importante. Tá, obrigada. Nada. Não, parabéns. Parabéns pelo trabalho, Ana Clara. Parabéns, obrigado. Obrigada, gente. Foi uma arguição, né, uma ajuda, um trabalho colaborativo aí super legal dos dois, né? E a questão do vidro, experiência e pobreza, acho que vale voltar, e vale voltar também na pequena história da fotografia, porque a questão da aura na fotografia, ele trata ali de uma maneira bem diferente, né? Eu acho que o Danilo tem... Desculpa, Carlos, porque assim, é o que eu tô falando, esse conceito do Walter Benjamin, ele é muito escorregadio, e esse texto teve várias revisões, ele muda, ele diz uma coisa num texto, depois ele lê alguma coisa e reformula aquilo. Então, a gente pode estar até... Por isso que eu tô falando, você pode estar discordando e concordando ao mesmo tempo com o próprio Benjamin, entendeu? É completamente louco. Sim, eu converso muito sobre isso com o Eduardo, até que é meu orientador, né? E aí o Eduardo fala de tomar cuidado, tudo, assim, que realmente o Benjamin é uma questão, até porque ele é muito sacralizado, né? Então é muito difícil discordar com o Benjamin de alguma forma, ou tentar reformular uma ideia dele.
Mas o que eu penso mesmo, por isso que eu uso o surrealismo como justificativa, né? É meio que numa especificidade, assim, não numa reprodução, mas numa criação de uma outra coisa. Massa, é isso. A gente tem uma pergunta aqui, né? Eu acho que a equipe vai soltar aí. Vocês vão colocar a pergunta? Eu tô pelo celular, eu não sei. Tem um comentário aqui, é isso? Tem alguns comentários aqui. O primeiro é o Felipe... Ah, tá, colocaram. Eu vou ler, então. Felipe, em 93, disse: talvez Krakauer, de Hitler a Caligari, e Gilles Deleuze, os 2 volumes de Cinema, Imagem, Movimento e Imagem e Tempo. Eu acho que ele estava falando alguma coisa simultânea, né? Enquanto a gente conversava aqui. Sugestão de... Olha, tá dando Obrigada, uma sugestão Felipe. Sim. Maneiro. Bacana. Obrigada. E depois a Priscila disse: o ritual é um aspecto muito importante para pensar a função da aura, o declínio. Ponto importante, sim, Danilo. Depois ela diz: o culto, o rito, a religião convivendo em um mundo desencantado. Eu ia comentar isso também, mas é porque eu coloquei isso recentemente na pesquisa que eu estava estudando com o Eduardo até sobre mística, mas do Tchurk, né? Quando ele fala como é o nome do artigo dele? É Cultura do Déficit de Atenção. E que ele começa falando sobre a criação, né? A hipótese dele sobre a criação do sagrado, e fala, enfim, sobre os rituais de sacrifício e tudo mais, e que eu tenho tentado criar uma relação entre esse conceito de aura e essa criação do sagrado. Eu escrevi o texto justamente para poder me conter, porque senão eu ia ficar falando aqui muito tempo, mas era uma coisa que eu estava conversando com o Eduardo até recentemente, como dá para tentar fazer esse paralelo de, enfim, criação do sagrado, porque a hipótese dele é justamente essa, né, que é a partir dos rituais de sacrifício, para poder, numa tentativa de controle, né, dos eventos naturais, assim, tempestades e tudo mais, os homens primitivos começaram a criar esse ritual para, enfim, para tentar controlar, né, e como se foi se desenvolvendo, foram criando seus objetos, e os rituais foram ficando cada vez mais complexos, e as coisas foram tomando forma, foram criando as divindades, né, a figura do divino e tudo mais, e o culto, enfim, as religiões. E, enfim, é até um pouco pesado, né, falar isso, mas aí, tipo, vem o Tchurk fala muito dessa criação da mística, né, e é uma coisa que eu tenho tentado muito procurar no Benjamin quando ele fala de mística. É catar mesmo essa coisa do rito e dessa convivência, do que é essa experiência, se talvez seja uma busca por essa sensação que os homens primitivos tinham antes da gente de enfim, uma tentativa de fuga, uma tentativa de controle, e por que tem esse impacto quando a gente vai de encontro com a aura, enfim. São coisas que ainda estão um pouco circulando, assim, mas que eu tenho pensado bastante. Então, Ana, tem essa, assim, só a última coisa que eu vou dizer, tem essa ideia da aura como algo ritual, místico, etc., ritualístico, né, com valor de culto. E em outro texto, se eu não me engano, é o texto sobre o Baudelaire, que ele escreve, Baudelaire e a modernidade, né? Coisa assim. Ele fala da aura como uma ideia como imagens que estão sediadas na memória involuntária e que se associam a um objeto da intuição relacionado a uma experiência de uso, e que aí, enfim, um negócio assim, cada vez mais profundo. Mas o que eu quero dizer com isso não tem a ver com um ritual, ou com um valor de culto, ou com um misticismo. Por isso que eu estou dizendo que é um negócio muito escorregadio. Porque ele fala assim, se chamarmos aura, as imagens que sediadas na memória involuntária estão ligadas a um objeto de intuição relacionado a uma experiência de uso, não sei o quê, ele vai dizer que com o alargamento da memória involuntária, com os meios de reprodução, né, fotografia, todos os aparelhos, fica cada vez mais difícil você associar um objeto a uma prática. Você pode, né, fixar uma imagem
um acontecimento em imagem e som a qualquer momento, né? Então a memória fica muito mais expandida, né? Não tem mais, ou melhor, não é que não tem mais, é que fica muito mais difícil você ter aquela experiência que o Proust tem, por exemplo, né? De comer um biscoito, tomar um chá e voltar assim involuntariamente para a infância dele numa cidade e abrir um mundo de memórias. Acho que é um pouco aí que também ele está falando. Mas, enfim, valeu demais pelo trabalho. Então é isso, deu bastante conversa, né? A gente precisa encerrar aqui. Só indo um pouco na direção do que o Danilo falou, eu acho que a questão, na pequena história da fotografia, que faz muito tempo que eu li, a própria questão da constituição da imagem tem a ver com a questão da aura, sabe? Então, como você está discutindo isso no cinema, eu acho que vale a pena, eu acho que ali também tem uma coisa importante. Mas é isso então, gente. Então, obrigado. Bacana, muito bacana o trabalho, Ana Clara. Valeu, Danilo. Obrigada pelos comentários. Valeu, Ana. Obrigado demais. Tchau, gente. Então é isso. Tchau, tchau.